quando a gente pensa lá em Brasília, nos senadores, nos deputados, qual a maioria, né? A maioria dos políticos do nosso país. Há um equilíbrio ou a maioria determina uma classe? Há um equilíbrio, por exemplo, de homens e mulheres exercendo o poder político? Há um equilíbrio de etnias exercendo o poder político dentro do nosso país? Se a gente começar a pesquisar, a gente vai ver que não. Infelizmente, não. Hoje, é lógico que o acesso, a gente vê o indígena, o representante do movimento negro, o representante do movimento feminista e de vários movimentos de minoria, eles estão lá em Brasília, mas eles ainda são minoria, tá? Então, essa estratificação é essa segregação, essa divisão, tá? E aí, a próxima estratificação é a profissional, tá? O que seria essa estratificação profissional? Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Como a gente está falando de estratificação profissional, a gente está falando de profissão. Aqui no Brasil, se eu pegar o status, certo? Do médico para o status do gari, a gente vai ver que há uma disparidade gigantesca entre o valor que se dá para o trabalho do médico, e não só o valor econômico, também o valor econômico, mas o valor moral para a profissão do médico. Esse valor, ele é diferente para a profissão do gari, certo? Então essa estratificação, essa segregação divide, certo? Ou seja, quem hoje é gari no nosso país, ele não tem um valor, né, que deveria ter. Então a gente acaba criando uma hierarquização das profissões. Existem profissões mais importantes do que outras. E esse não é o certo, né? A gente sabe que cada profissão tem a sua função. A gente vê diante das atuais circunstâncias do país como que o papel do gari, o papel do lixeiro, daquela pessoa que recolhe o nosso lixo, o papel também dos catadores de lixo, que reciclam, né, esse resíduo que a sociedade gera, o quanto é importante o papel deles, mas que infelizmente ainda não tem o valor que necessita, certo? Então, dentro de estratificação, gente, existem essas três, tá? A econômica, a política e a profissional. E aí o próximo termo, né, que eu coloquei lá pra vocês é a questão da desigualdade social, certo? Quando a gente fala de desigualdade social, a gente está falando de desigualdade dentro da sociedade ao qual nós estamos inseridos, tá? Então, se eu falo desigualdade, eu tô falando da sociedade, eu posso começar da sociedade brasileira, da sociedade contemporânea, da sociedade capitalista, tudo eu vou estar falando da sociedade ao qual nós estamos inseridos. E existem vários tipos de desigualdade, não só a desigualdade econômica, mas a desigualdade de gênero, a desigualdade religiosa e vários tipos de desigualdade. Ou seja, é você ver que o acesso às coisas ele não é igual para todos. Então a gente vê que algumas coisas na nossa sociedade, elas são facilitadas para uma classe e dificultadas para outra classe. Então isso gera uma desigualdade muito grande de acesso a tudo. A gente pode falar de acesso ao ensino, de acesso à saúde, à segurança e por aí vai, tá? Então a desigualdade é isso. Dentro de sociologia a gente vai falar muito sobre isso, sobre essas desigualdades, essas disparidades sociais, tá? E aí o próximo é o trabalho. É o trabalho. O que seria o trabalho? Ah, professora,
mas todo ser vivo trabalha. Por exemplo, a formiga, ela tem o seu trabalho, a abelha, ela tem o seu trabalho. Então a gente pode dizer que o trabalho é algo de todo ser vivo? Não na concepção da sociologia. O trabalho, dentro da concepção sociológica, é aquele efeito que você tem após um planejamento. E isso só é produzido pelo homem, o planejar, o imaginar. Então, antes de eu ter uma ação, eu penso, eu planejo, eu visualizo ela na minha mente. Esse planejar, isso é algo muito particular dos seres humanos, tá? E é esse tipo de trabalho que a gente fala dentro de sociologia. Um exemplo, parafraseando Karl Marx, ele dizia, né, que ele dava o exemplo de uma aranha, né, que tece lá a sua teia e compara a um tecelão, que a mais nobre das aranhas, a mais exímia das aranhas, ela não tem essa questão do planejar, do projetar o que ela quer. Ela faz aquilo porque ela está no estado de natureza dela. Diferente do tecelão, que projeta, que imagina, que dá um efeito para aquela causa. Então é isso que diferencia, e é esse tipo de trabalho que nós vamos estudar dentro da sociologia, tá? E aí, gente, deixa eu ver se eu coloquei aqui pra vocês, porque eu acho que isso aqui eu coloquei a mais na folhinha. Ah, eu coloquei a mais. Eu especifiquei aqui sociedade, que é meio lógico, né? A sociologia estuda, é a ciência que estuda a sociedade moderna e contemporânea. O que acontece com essa sociedade contemporânea? Quais são os efeitos? O que aconteceu? Então a gente vai voltar lá na Revolução Industrial, na Revolução Francesa, volta mais um pouco atrás, lá no século XVI, XVII, Revolução Científica. Como que essas revoluções, elas impactaram a nossa vida? Ah, professora, então desigualdade social, isso não existia nas sociedades mais antigas, anteriores a esse estudo sociológico? É lógico que existia, mas como que eu posso dizer para vocês? O foco da sociologia é estudar essa sociedade que se modificou profundamente a partir da Revolução Industrial, do surgimento do sistema capitalista, tá? Dessa questão dessa separação, né, de burguesia e proletário e todas essas relações sociais, tá bom, gente? Então, assim, no geral, a aula de hoje foi essa, né? Foi pra gente falar um pouco sobre esses conceitos da sociologia que são importantíssimos para tudo que a gente for estudar daqui pra frente. A próxima aula a gente vai estar falando sobre cultura, tá? Sobre globalização e cultura, como que a globalização interfere na cultura. E então a gente precisa ter bem bem estruturado esses conceitos sociais, tá, gente? Então é isso, a aula de hoje se encerra aqui. Espero que tenha ficado razoável. Eu estou assim me adaptando ainda. E dúvidas a gente vai tirando pela sala de aula. Vocês podem me chamar também no WhatsApp. Façam as questões. Eu deixei exercício para vocês lá na sala de aula, tá? E aí eu deixei 2 folhinhas de exercício. Uma já tem um gabarito, a outra não. E essa outra que não tem gabarito, eu já não deixei o gabarito de propósito, para vocês não, pra gente corrigir por vídeo também, debatendo as questões, tá bom? E no mais é isso, se cuidem, fiquem em casa e daqui a pouco vai estar tudo certo, tudo no lugar, tudo nos trilhos. Um abraço.